Uma pessoa acabou de ligar aqui, que foi o doutor Haroldo Lopes, fazendo uma pergunta interessante, que eu vou deixar isso aqui no ar. E se a pessoa for hermafrodita, nascer com os dois sexos, o que faz? E sim, se ela for hermafrodita, já não está no âmbito psicológico. Não, e não nem tá. está no direito, no perímetro dela, Mas o que nem acontece? no pastor. E nem está no âmbito É religioso. cromossômica. Porque a Bíblia também mas o que não acontece trata na essa Bíblia? questão. E aí, o que acontece com a pessoa? Homossexualidade não tem nada a ver Aí ele com tem a genética. desculpa de fazer o que quiser? Não. Pelo contrário, inclusive defenderam a Bíblia, citaram a Bíblia aqui sem nenhum critério. Mas e aí, E a gente ele tem que pode tomar cuidado escolher, em ele citar tem a a Bíblia. desculpa de ir para qualquer lado que quiser, ele pode. Tem que tomar cuidado E eu, com e eu citar a vou- e Bíblia. eu gostei muito do seu posicionamento, até pelo fato do que justamente isso, a gente não está discutindo, a gente está discutindo o quê? Comportamento, né? A gente não está Comportamento, discutindo desejos, aqui comportamento. a religião, enfim. E Luciana, você sabe de uma coisa? Há quase 11 anos eu faço esse programa e o Super Pop é um dos poucos programas que abre a porta realmente Obrigada por me para a defender. gente poder expor o assunto sobre homossexualidade, falar. Podem os jornais, pode a imprensa, pode todo mundo falar que é baixaria, que o Super Pop é isso, mas todo mundo assiste. Todo mundo assiste o Super Pop. Pode falar que é baixaria, que é que tem conflito, que tem isso, que tem aquilo, o povo gosta. mas todo mundo amanhã está comentando e está falando. Então é o seguinte, você estão falando, muitas apresentadoras são homofóbicas, sim, a gente sabe disso, que não é o seu caso, Luciana, que sempre abre a porta. Eu não sou heterofóbica também, tá? E Todo não mundo aqui pode ser o que heterofóbica. quiser. A gente sabe que muitas das apresentadoras usam os gays somente por usar, né? Porque o gay é o cabeleireiro, é o maquiador. Não, você traz essas pessoas para perto, que isso é o mais interessante. Pra mim, o que importa eu é o acho que a caráter. homofobia está longe do Super Pop, está longe da Luciana. E o que mais importa em tudo isso, talvez que nem eu perguntei para você, Marisa, a questão da sua religião, Mas né? De deixa você ser evangélica. ela tem que responder, porque ele fez uma pergunta para ela. Desculpa, E Felipe. essa pergunta... Senão a gente fica Mas isso me picotando aqui. incapacita. Me pegou Obrigada, viu? interpelar Me a senhora, incapacita de mas ser a uma pergunta que eu profissional o Calma, fato de eu calma. ser evangélica. Deixa- Não, só eu um quero instantinho. saber. Não, mas ela tem que Me responder primeiro. incapacita de ser uma Não é profissional pessoal, eu por eu preciso ser dessa evangélica? resposta. Problema. Me incapacita? Eu quero saber. Só um Porque a instantinho. senhora Eu não pregou... entendi a Peraí, pergunta, só um a Inclusive, na minha colocação. região de Só um instantinho, Araponga, depois a senhora deixa- pregou, e eu tenho testemunho de gente que recebeu mudança em sua pregação. Você- E agora há uma outra pregação então, em que deve a pergunta acreditar. é que você mudou a sua pregação. Antes você pregava que não podia Era ser mentira o gay, que que pregava? ia pro inferno, e que Isso. agora pode ser gay, não, Não vai pro havia inferno. apoio bíblico e hoje Inclusive, há. Luciana, antes dele falar isso, eu já tinha ressaltado inicialmente. Até porque hoje muitas pessoas tentam usar isso contra mim. A Mas questão você é estava que, mentindo? primeiramente, pastor, eu quero falar que, como o senhor disse que a Bíblia foi usada indevidamente, eu sei que o senhor quis dizer isso para mim, tá? Não, eu não, quero, não, eu não é quero, pessoal a eu só pergunta. quero que a gente entenda o seguinte: a Bíblia sempre é usada indevidamente quando é contra algo que a gente defende. Então, eu entendo que a Bíblia também é usada indevidamente quando se exclui pessoas da igreja, Sim. porque Jesus nunca excluiu ninguém. Então, para mim, os fundamentalistas usam a Bíblia indevidamente. Então, essa é a minha posição para a sua observação. Quanto ao meu testemunho, quando eu me converti aos 21 anos de idade, eu me converti porque eu aprendi que a homossexualidade era errada. Ou seja, eu não queria ir para o inferno. Quanto tempo a senhora pregou esse evangelho errado que a senhora está dizendo? Eu não preguei o evangelho errado, eu ok. preguei, na realidade, Pode falar, sobre Nelson. aquilo que eu havia aprendido por parte da liderança Quanto que tempo? eu tinha. Peraí, durante. Deixa eu só concluir a Deixa ela pergunta e eu concluir, já aí o passo para o Nelson vai senhor. falar. E eu preguei durante 7 anos. Que houve uma porque... confusão, né, agora. Deixa ela Tá, terminar, deixa só eu deixa ela concluir, terminar. pastor, para que todos entendam Pode a sua terminar, pode pergunta terminar. e a minha resposta. Pode terminar, Lana. Então, durante 7 anos, eu preguei aquilo que eu aprendi. Porque eu aprendi que se eu insistisse, se eu lutasse, se eu falasse, porque a Bíblia diz que aquilo que o homem come é o fruto da sua boca. Então, durante várias vezes, eu insistia em declarar a minha libertação, a minha cura. Mas era mentira? Como eu aprendi. Era o que eu queria, não que era uma mentira. Entendi. Era o Se que enchendo de eu culpa. deseja. Se Era o enchendo que... de culpa. Não era o que eu desejava. É como o seu amigo. Se hoje Deus descesse do céu e dissesse: Lana Holder, você quer ser gay ou você quer ser heterossexual? Eu ia lhe dizer: Deus, eu quero ser heterossexual, porque eu ia
deveria poder pregar o evangelho nos 4 cantos do mundo, porque hoje o Há um único lugar desejo onde de eu ser. prego... Deixa eu Há um terminar, desejo. pastor. O único lugar onde eu não há um posso pregar o desejo, não. evangelho hoje é dentro de igreja inclusiva. Porque antes da Lana Rhodes se assumir homossexual, ela pregava nos 4 cantos do mundo. E ela era uma bênção. Mas no dia que ela abriu a boca para dizer que era gay, todos bicho aqueles pegou. que diziam que era uma bênção, falaram que eu era endemoniada, filha do diabo. Ou seja, tudo mudou. Eu deixei de ser bênção de um dia para o outro, Virou porque inferno. eu aceitei quem eu era. Agora a questão aqui para mim que conta é, o que vale hoje é que eu vivo o que eu prego, e eu não prego o que eu gostaria de viver. Essa é a realidade. E o evangelho que eu prego hoje é o evangelho da inclusão, que é o evangelho que está aberto para todos. Negros, mulheres, homossexuais, ou seja, para todos, porque um dia, pastor Robson, os negros foram excluídos da igreja, e precisou se acreditar na inclusão para os negros entrar. Segura um pouco, deixa eu perguntar para o Nelson. Nelson, boa noite. Desculpa você não ter falado até agora, que todo mundo quer falar tanto, mas é porque tem muita coisa para ser discutida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que é fundador da Associação da Parada do Orgulho, agora é LGLBT, certo? O L, bom, é para todo mundo, é a aceitação geral, que eu já gostei. A minha pergunta para você é o seguinte: por que essa questão sempre da religião entra junto com a questão de ser gay, não ser gay? Por que existe? Não sei. Você também é cristão? Não. Eu não sou cristão e, na verdade, me incomoda muito essa discussão. Aliás, mentiras sinceras não me interessam. É uma música, inclusive. E essa o poeta já dizia. E, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é tapando o sol com a peneira. Porque a gente veio aqui para falar de agressão e intolerância e a gente está discutindo Bíblia. E Bíblia discute na sua igreja, O que discute a minha vida e que rege é a Constituição brasileira. Eu concordo é sobre com ele. essa Constituição que eu quero falar. Eu concordo porque com ele. Esse mesmo o direito agressor, do cidadão. Esse mesmo agressor, Eu tenho que concordar com ele. essas mesmas pessoas que foram agredidas, com certeza tiveram amparo e têm se perguntado na sua Bíblia. Mas quê? é por isso que a gente está falando. É por isso que a gente Ele está tá falando. certo. Mas eu não pregadores quero. de hoje A que lei está incentivam acima esse de tipo qualquer agressão. religião. Eu não estou. Aqui agora na Terra. Aqui, Eu acho ó. que assim, há uma grande Mas foi mistura. citado A a sua- Deixa ele Bíblia. terminar. A deixa sua ele terminar. fé e a sua religião, ela deve ser exercida dentro da igreja. A questão da minha vida, com quem eu durmo, quem eu quero amar, é um direito de fórum íntimo meu. E jamais pode ter as amarras da igreja, porque o Estado é laico, deveria ser laico. A Constituição brasileira é aquela que diz no artigo 5º, onde todos são iguais perante a lei. Só que Concordo. assim, a mão da igreja, todas ou parte delas, a mão do Estado e a mão da sociedade está banhada de sangue com a morte desses cidadãos homossexuais. Não. Porque, com certeza, muitos dos agressores vão estar fundamentados falar. nas religiões para a gente não sustentar sabe a sua também. vida. Eu É só concordo, você, em é partes. só você. Principalmente- Se você Eu pegar- concordo Peraí, em mas a gente partes também com não ele. pode Principalmente a falar. Marisa, Porque- a Marisa. Peraí, deixa eu e só o ele pastor, terminar. e Deixa o ele pastor. terminar, mas eu acho que ele está certo, mas até um ponto. A gente também não sabe se Sim. foi por causa de religião. Mas Eu você sabe de digo, uma eu coisa? digo que boa parte, É- eu não disse que todos, porque eu não posso afirmar. Porque também não Sim. pode. Mas Sim. se você for lá Mas entrevistar... eu quero Você sabe, falar. Marisa, Deixa ele que- terminar, deixa eu só ele terminar. Pode terminar, meu querido. Na verdade, o que eu quero dizer é isso. O que, na verdade, as pessoas precisam entender aqui é que o cidadão... Primeiro, eu queria dizer para o colega, assim, não se ofenda, mas eu não conheço nenhum ex-anão, eu não conheço nenhum ex-negro, né? Você é negro, jamais vai ser branco, né? É o Robson. É Robson, jamais será branco. Conhece Michael Jackson ex-gay? quase Não conseguiu. conhece ex-gay também. Nem ex-anão, então eu não conheço Tá, mas ex-gay. ele está Olha, aqui. mas Você então, está Cássio, dizendo que ele mas não preconceito- existe. Não, eu não Viu? estou dizendo que ele não Você existe. está dizendo a Eu tô gente tem dizendo que eu não Se preconceito o com ele. debate Eu não fosse conheço. para poder resolver a questão social, apenas ela, não teria um pastor aqui, não teria uma pastora inclusiva, você do GLBT, Olha, a igreja- um jornalista e uma psicóloga. A igreja a homossexualidade é tão confusa, é Pra tão você- problemática, Não é genética. que você não Problemático. aceita um ex-gay. Como Se você não? fosse tão assumido Comida- como gay, jamais você me ofenderia. Mas sabe de uma Não coisa? estou te ofendendo. Bem, e a igreja realmente não Mas faz você parte. pode falar? Com licença. Citaram a igreja, Com né? licença, como ele chama? A igreja, olha. Não, Com não. licença. Luciana, citaram Com a licença, igreja. Você sabe de uma coisa? Só um minutinho. Eu acho que tanto você, pastor, quanto a psicóloga,
Vocês deveriam ir até a casa dessa senhora que estava derramando lágrima até Felipe, agora. nós não Dá aceitamos licença, agressão. com licença, porque A você falou. igreja não aceita agressão. Você Você já fez o falou... seu Não, círculo. não muda Você o falou até debate. agora, você falou até Não, agora. a Você igreja falou, é você um lugar... deveria, no você Se eu não deveria, puder falar, eu vou tira embora. as pessoas deveria do ir tráfico, na da casa droga, dessa da senhora prostituição, que estava chorando de tudo que não pelo presta. filho que Não, foi morto. a igreja Tanto você, é um celeiro que tanto tira você as pessoas do que não quanto a presta. Marisa. A igreja não Eu está quero nesse falar, discurso. que ele falou do ouvi, meu nome, não está eu sou nesse uma debate, profissional, igreja. deixa Eu eu vou deixar falar. uma coisa muito Eu clara, posso Marisa. falar? Eu vou deixar uma Se coisa você me muito ofender clara. e me Nós estamos agredir, a eu vou favor de embora, que eu não agressão vim aqui nenhuma. pra Eu ser vou deixar uma coisa agredida. muito clara. Eu vou abrir, eu, Felipe, Ninguém tá eu vou entendendo nada, abrir Felipe, uma calma. representação contra você, Mas o que ela pedindo fez, sobre Felipe? o Por quê? para fiscalização do seu CRP. Mas, Vou, meu querido, à Sabe por vontade. quê? Agora Por eu quê? tenho que Vai falar. fazer isso Eu tenho que Independente, falar. independente. Porque ele é cristofóbico. Deixa ela falar. Por isso que ele que é vai fazer. isso? O que é isso? Eu Não tenho fui que eu, falar agora. não fui Deixa eu ela que fui responder, no jornal, Felipe. não fui Ela eu, iniciou o seja texto. lá Ô, de que Luciana, se forma. você não me deixar defender você a não minha me deixar profissão, pedir pra eu vou ele, ter que ir eu embora, consigo, porque eu não vim calma. aqui pra Mas ser não há necessidade de humilhada por discutir sobre a você, igreja, porque eu nem porque te a Não, conheço. igreja mas não, mas não nem está eu te aqui conheço. no Eu tô palco. aqui querendo Ela discutir, está aqui. só que você tá Ouça. querendo ciência, ciência, Ouça. ciência, ciência. Felipe, Com a ouça. mesma Deixa ela responder, ciência. deixa ela responder. Calma. Com a mesma ciência que Você você consegue teve. ouvir? Olha o que Não você há levou. necessidade de Você pode me representar. ouvir? Peraí, gente, calma. Desse jeito a gente não Deixa consegue ela expor responder. a opinião. Primeiro é o seguinte, calma, que tá todo mundo muito confuso. Primeiro eu quero dizer o seguinte, Felipe, eles não estão a favor da agressão de forma alguma, Não. eu não ouvi isso desse E aí lado. fica agressivo, assim. É, calma. Eu não ouvi eles serem a favor de agressão nenhuma. A gente não sabe se o crime que foi cometido foi por uma questão religiosa. A gente não pode afirmar isso também, que seria um preconceito. Sem Se dúvida. a gente está pregando não preconceito, não podemos ser preconceituosos. Agora Pode você falar, me minha diz. querida. Olha, eu me sinto, eu vou então entrar com uma representação contra você, porque você fez uma pergunta pra mim. Qual a tua religião? Você é evangélica? Você já jogou isso pra cima de mim. perguntei É que horas como isso? ser Que horas que eu te agora. perguntei? Olha, agora no intervalo. Você é evangélica? no Você me intervalo não tava perguntou. gravando, eu não te perguntei como nada. se Felipe, deixa eu só eu, responder, como se Eu não te perguntei fosse nada. incapacitada de exercer minha profissão, porque eu tenho uma religião. Em 15 anos de trabalho eu tenho que esclarecer isso, porque ele colocou minha profissão em risco, agora você tem que me dar o direito. Pode falar. Em 15 anos de profissão, nunca eu tive uma denúncia de paciente em consultório que eu induzia convicções religiosas ou de orientação sexual. Então eu nunca fiz isso. E eu atendi muitos homossexuais. Eu atendi homossexuais que chegaram lá com conflitos familiares. Eu resolvi os conflitos familiares, fazendo os pais e eles se aceitarem e se respeitarem. Então você não tem o direito de vir para cima de mim, agir com preconceito, porque nós estamos aqui, eu só aceitei, Luciana, Claro. porque a tua produtora foi maravilhosa comigo e me garantiu que eu seria ouvida. Eu não Tá vim sendo aqui ouvida. para dizer que eu tenho um discurso homofóbico, simplesmente porque eu não aceito teu comportamento. E você ajuda os Querido, dois lados, eu né? posso me dar bem com você, trabalhar com você. Eu posso gostar de você e não aceitar o teu comportamento, e você idem. Felipe, E eu não posso ser Somos taxada livres. de homofóbica porque eu tenho esse comportamento. Outra coisa, igreja, já que vocês estão para cima de mim, porque eu sou uma psicóloga e sou cristã. Sou com orgulho, não tenho vergonha de dizer, porque eu acredito em Deus e é o meu Deus. Pronto, não me dá o direito, eu ser evangélica ou ser católica, não me dá o direito de excluir você. Bem, não me doutora, dá o doutora, direito de, doutora, deixa eu mas terminar, quem de agir com preconceito como Mas você. quem é que Agora, cura? minha Inclusive, fé quem é que cura? a minha Agora fé falou é de- Olha, esse expositiva. comportamento Direito ela não falou de cura. constitucional, Ela artigo não falou de cura, não 5º, foi ela. de expor a minha Ela não fé. falou de cura. Eu tenho Agora, direito eu de só expor a quero te minha fazer uma fé pergunta. nas minhas Quem é- redes quem é que sociais. Mas Não não dentro do cura. meu Quem é que consultório, eu nunca cura? fiz Ela não isso. Quem é falou. que cura o seu paciente? É você? Não, mas é, ela- é Deus? Não, não. Ou você dá algum remédio, por exemplo, que a gente não Psicologia conhece? não mas cura ela não falou- ninguém, querido. ela O não falou de tratamento é em conjunto. Eu trato com um psiquiatra, ele dá o medicamento porque eu não dou. Ele- Eu tenho que saber, a homossexualidade dele não é o problema é o que tem por trás disso. Ele E pode se ter você algum agir assim, transtorno, você incita ele pode estar até sofrendo. conflitos O familiares, né? sofrimento psíquico dele é o que me interessa. Se ele, no meio do tratamento, ele quer ser gay, que não quer mais ser gay, chega no meu consultório. Eu vou tratar o que tem por trás dessa homossexualidade dele, que são os transtornos ou um vício. A homossexualidade dele é secundária para Vem mim. cá, ele vai pra Depois, terapia se quiser. se quiser. Sim, se eu também quiser. acredito nisso. Agora, por que Agora, que o existe homossexual, algum tratamento para mudar? se tem Eu um discordo, porque homossexual, eu quis ser Isso eu não curada e eu não acredito. consegui.
Eu Peraí, quis gente, ser peraí, liberta e peraí, não consegui. Peraí, só vou falar uma coisa. Eu não estou defesa, ela falando de nunca libertação falou- em igreja. Eu ela- estou Não, falando tô falando de até de psicologia. cura. Peraí, Aí gente, ele vamos- chega no meu consultório, Luciana. Eu não aceito porque ele tem distonia de ego. cada Não um- aceito. Mas tá Eu bom, vou se uma tratar pessoa o não foi transtorno curada, a dele. outra não pode Escutem, ser. gente. O Eu tenho que transtorno dele. limitar Eu acho que o todo- Eu quero tratamento que uma explicar. pessoa teve, Lana. Então Ele você tá não dizendo que ele foi conseguiu. curado. Não, eu não tô, E eu aí, não tô discordando, Robson, não. você pregava nas igrejas. Sim, isso aí a gente já falou agora. Isso, Mas você se ele teve um repita, problema, tá, mas, você por não exemplo, se conseguiu. ele achar que ele E foi aí, curado, ele o que pode. acontece Se eu com aquele concluir, que você conseguiu? vai concordar O que comigo. Mas importa vocês quiser aqui, ser curado, Luciana, o que importa aqui cada um pode fazer o não que é quiser. o fato de alguém dizer que é curado, é impor que outros sejam curados.